Deixa eu te contar uma história. Um paciente chegou no meu consultório com olho vermelho, dor intensa, fotofobia. Ela mal conseguia abrir o olho na claridade. Jovem, 20 e poucos anos, usava lente de contato há 3 anos sem o menor problema. Nunca tinha ido ao oftalmologista depois da primeira compra. Quando examinei a paciente, a córnea tinha uma úlcera, uma lesão na camada mais externa do olho, causada por ceratite microbiana. Uma infecção bacteriana que avança rápido e deixa uma cicatriz permanente se não for tratada a tempo. Perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela disse que tinha dormido algumas vezes com a lente, que estava muito cansada, que era só um cochilo. Pois é, tratamos, a visão foi preservada, mas ela ficou com uma opacidade mínima na córnea, uma marca que vai ficar ali para sempre. E isso não precisava ter acontecido, pessoal. O detalhe que me incomodou não foi o erro dela, foi que ninguém nunca tinha explicado o risco para ela. Ela saiu da ótica com uma caixinha e um sorriso, sem a conversa que poderia sim ter evitado tudo aquilo. Esse episódio é essa conversa. Para você, para quem usa lente, para quem pensa em começar a usar lente, o manual que deveria ter vindo na caixinha quando seu oftalmologista fez a sua consulta. Eu sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Esse é o podcast Marco Negreiros, onde saúde visual deixa de ser assunto de consultório e vira uma conversa de todo dia. Hoje, o guia completo sobre lente de contato baseado em evidências, sem enrolação. Lente de contato é um dispositivo médico, não acessório, não produto de beleza, não item de farmácia sem regulação. A Anvisa, inclusive, classifica como classe 2, mesmo uma categoria de seringas descartáveis e marca-passo de baixo risco. Existe, sim, regulamentação específica, técnica, parâmetros de segurança. Então, comprar lente sem prescrição médica é legal no Brasil, e tem uma razão para isso. A primeira coisa é que você precisa entender onde a lente vai. Ela vai na córnea, que é a camada transparente na frente do olho. E a córnea tem uma característica única no corpo humano. Ela não tem vasos sanguíneos, pessoal. Nenhum. É avascular por design, porque vasos sangrariam e turvariam a visão. Isso significa que a córnea respira de um jeito diferente. Ela capta oxigênio diretamente do ar, via difusão pelo filme lacrimal. Eu já falei sobre isso em episódios anteriores para vocês. É um processo lento, delicado e completamente dependente da superfície estar exposta. Quando você coloca uma lente de contato, você está colocando uma barreira entre o ar e a córnea. E a quantidade de oxigênio que passa por essa barreira depende de uma propriedade chamada DKT, que é a transmissibilidade de oxigênio. Quanto maior o DKT, melhor a córnea respira com a lente. Tem um estudo grande de Holden e Mertz, que foi publicado lá atrás, em 1984, e ela definiu os valores mínimos de DKT necessários para que a córnea não sofra edema, inchaço por falta de oxigênio. E esses números guiam o desenvolvimento das lentes até hoje, 40 anos depois. E a revolução prática veio no final dos anos 90, com material de silicone hidrogel. Essas lentes transmitem de 3 a 5 vezes mais oxigênio do que as de hidrogel convencional. É a diferença entre colocar um filme plástico no olho e colocar uma membrana respirável. Segundo o relatório de prescrição global de Contact Lens Spectrum de 2022, mais de 60% das prescrições em países desenvolvidos já são silicone hidrogel. No Brasil, a gente ainda está transitando para isso. E se a sua lente é mensal e foi prescrita há mais de 5 anos, vale sim perguntar para o seu oftalmologista se ela ainda é melhor material disponível para você. Bom, sobre os tipos. E aqui, a maioria das pessoas vão se surpreender, porque existe um mundo além da lente transparente mensal que todo mundo conhece. E vamos nelas. Descartável diária é a mais segura de todas. Você abre o lacre de manhã, usa o dia todo e joga fora à noite. É uma lente nova a cada dia, sem acúmulo de depósito, sem estojo para contaminar, sem prazo para calcular quando que eu tenho que trocar minha lente. Tem um estudo grande no The Chalmers, publicado em 2010. Ele mostrou que usuários de lente de contato diárias têm taxas significativamente menores de complicações do que usuários de lentes mensais, especialmente em relação a infecções e reações alérgicas. Para quem tem um olho seco,
alergia, uso irregular ou perfil mais descuidado com higiene, a diária é a indicação mais correta. Segundo tipo, mensal, praticidade com responsabilidade. São removidas toda noite, limpas e guardadas no estojo com solução. E elas precisam ser trocadas a cada 30 dias. Aqui, a higiene do estojo é crítica. Um estudo grande também, de 2010, mostrou que a maioria dos estojos de lente de contato apresenta contaminação microbiana quando mal higienizados. Então a regra, nunca completar a solução do estojo. Sempre descarta tudo, lava com solução, seca invertido ao ar. Troca o estojo a cada 3 meses. Terceiro tipo, rígida gás permeável. Menos glamour, porém mais precisão. Elas são menores, duram meses e têm um TKT altíssimo. O período de adaptação ele é bem desconfortável. E aí a maioria desiste antes de descobrir a vantagem. Para quem tem astigmatismo irregular ou ceratocone, que é uma deformação progressiva na córnea, que eu expliquei para vocês em episódios anteriores também, as lentes rígidas elas são frequentemente insubstituíveis. Elas criam uma superfície óptica uniforme sobre a irregularidade que uma lente macia, flexível, simplesmente não consegue fazer. Escleral, para os casos mais complexos. Essa aqui são lentes de grande diâmetro que se apoiam na esclera, que é a parte branca do olho, e criam um reservatório de solução salina entre a lente e a córnea. Indicação: ceratocone avançado, irregularidades pós-cirúrgicas, olho seco severo. E para pacientes com síndrome de Sjögren ou doença do enxerto verso hospedeiro, a lente escleral pode ser o único recurso que permite conforto visual ao longo do dia. Algumas revisões publicadas numa revista chamada Superfície Ocular confirmam exatamente esse papel clínico. Ortoceratologia. Você dorme com ela e acorda enxergando. Essa é a que mais causa surpresa em todo mundo. A ortoceratologia, ou orto-K, são lentes rígidas usadas somente durante o sono. Elas remodelam temporariamente a curvatura da sua córnea. Ao acordar, a pessoa remove a lente e enxerga sem nada no olho pelo dia todo, sem óculos, sem lente, sem cirurgia. Mas o efeito mais relevante não é a correção funcional, é o controle de miopia em crianças. Tem um estudo grande, Choi Chang, publicado em 2012 no Optometry and Vision Science, ele mostrou uma redução de até 50%, gente, na progressão de miopia em crianças usando a orto-K comparado com os óculos convencionais. Isso é clínico e documentado. Lente de contato de controle de miopia, MiSight e outras similares. Tem um ensaio clínico grande, publicado em 2019, também na mesma revista. Ela mostrou uma redução de 59% na progressão de miopia ao longo de 3 anos com a lente MiSight. Foi aprovado pelo FDA em 2019 e já tem aqui no Brasil. O mecanismo, um design óptico que cria um foco desfocus, é uma tecnologia chamada defocus, na periferia da retina, inibindo o crescimento axial do olho. Para pais de filhos míopes, esse dado muda a conversa sobre o que oferece para a criança, tá? Então, procure saber sobre a MiSight. Lentes cosméticas, o maior ponto cego do setor. Aqui mora o perigo. Lente colorida sem grau também é lente de contato. Ainda precisa de prescrição, ainda tem DKT, prazo, cuidados. O problema é que elas são vendidas em loja de cosmético, em bazar, pela internet, sem prescrição, sem orientação, sem a menor preocupação com a saúde de quem compra. A Anvisa já proibiu a venda sem receita, mas a fiscalização, a gente sabe, ela é difícil. Os casos de ceratite em jovens que usam lentes coloridas, compradas principalmente sem receita, são muito frequentes nos pronto-socorros. Bom, o que dá errado e por quê? Vamos falar dos riscos, tá? Não para assustar, mas para contextualizar. Porque a mesma lente que é segura quando bem usada, ela vira sim um problema quando não é. O risco mais sério é a ceratite microbiana. É uma infecção na córnea, pode ser bacteriana, fúngica, parasitária. Tem um estudo grande, Stapleton, de 2008, também publicado no Ophthalmology, que ele calculou a incidência anual. 2 casos por 10 mil usuários em uso diário, 20 casos por 10 mil em uso noturno contínuo. 10 vezes mais risco quando você dorme com a lente. É isso, 10 vezes.
No estudo The Dart de colaboradores do mesmo número, do mesmo periódico, os fatores de risco independentes foram dormir com lentes, com odds ratio de 3,9, uso de hidrogel convencional versus silicone hidrogel, com odds ratio de 2,6, e higiene inadequada do estojo, e aqui um odd de 2,5. São números calculados a partir de casos reais, não são suposições. A cantamoeba, gente, ela merece um trecho separado aqui do podcast. Ela é uma ameba microscópica presente na água da torneira, das piscinas, lagos, banheiros, e ela forma cistos extremamente resistentes, que sobrevivem a muitos desinfetantes comuns. Quando eu entro em contato com a córnea de um usuário de lente, pode se instalar e causar uma ceratite com dor intensa, muito intensa, fotofobia e progressão rápida. O tratamento é bem longo, é bem caro e nem sempre completo. O principal fator de risco modificável, segundo o estudo, é o contato com a água enquanto usa lentes. Então, chuveiro, torneira, piscina, tudo. Não nadem de lente, não tomem banho de lente, evitem uso de água quando estiver com a lente. Outros riscos, pessoal, menos graves. Conjuntivite papilar gigante, que é uma reação imunológica ao acúmulo de depósitos na lente, que causa uma coceira progressiva, que vai tendo intolerância pelo seu uso. Um outro risco, síndrome de olho seco relacionado à lente, afeta 50% a 75% dos usuários em algum momento. Segundo até estudos grandes, DEWIS 2 de 2017. Neovascularização corneana é um crescimento de vasos para dentro da córnea em resposta à hipóxia crônica quando a lente tem DKT inadequado. Todos evitáveis, basta a informação certa. O manual, 6 regras que mudam tudo. 6 regras, baseadas em evidência, tá, pessoal? Sem negociação. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Regra 1, nunca durma com a lente. Nem cochilo, nem só hoje. A lente no olho fechado, ela bloqueia o oxigênio, retém bactéria, que chegaram durante o dia, e cria as condições perfeitas para uma infecção. A única exceção são as lentes aprovadas para uso contínuo com indicação médica explícita e acompanhamento próximo. Regra 2. Nunca coloque o olho em contato com água enquanto estiver de lente. Nem lavar o rosto, nem chuveiro, nem nadar. Se acontecer, retira a lente imediatamente e descarte. Não tem que valer o risco de contrair uma cantamoeba. Regra 3. Nunca limpe o estojo com água. Use sempre a solução multiuso. Descarte toda a solução velha. Lave com a solução nova. Seque invertido no ar. Troque o estojo a cada 3 meses. Regra 4. Respeite o prazo de descarte sem exceções. Uma lente mensal usada por 2 meses não é só questão de conforto. O acúmulo de depósito proteico altera o DKT e aumenta, óbvio, o risco de reações. Regra 5. Retire a lente ao menor sinal de problema. Vermelhidão que piora ao longo do dia, dor, fotofobia, sensação de areia que não passa, visão embaçada que não melhora com piscar. Qualquer um desses sinais, tira a lente. Busque um atendimento oftalmológico no mesmo dia. Não amanhã, não depois, no mesmo dia. E regra número 6, mantenha os óculos atualizados. Todo usuário de lentes precisa ter óculos de backup. Se o olho precisar de repouso por qualquer motivo, você sim vai ter alternativa. Quem pode, quem precisa de atenção especial. A esmagadora maioria das pessoas com erro de refração, miopia, hipermetropia e astigmatismo, pode sim usar lente com segurança e ter um ótimo resultado. Mas alguns perfis merecem conversa mais cuidadosa com o oftalmologista antes. Olho seco não é contraindicação absoluta. As lentes diárias, silicone hidrogel com umectante e a lente escleral, ela tem boa performance em olho seco quando bem indicado. O estudo DEWIS 2 de 2017, ele dedicou uma sessão inteira para o manejo de olho seco em usuário de lente. Ceratocone. A lente ela não trata o ceratocone, mas é muitas vezes o melhor recurso de correção visual, enquanto não tem indicação de crosslink ou mesmo transplante. As rígidas e as esclerais são as preferidas de prescrição do oftalmologista. Diabetes.
A sensibilidade corneana ela fica reduzida com o tempo. O diabético pode não sentir os sinais precoces de infecção. O acompanhamento precisa ser mais frequente. Crianças e adolescentes são candidatos? São perfeitamente viáveis desde que haja maturidade para o manejo. Um estudo, ACTIVE, de 2007, ele mostrou que adolescentes com boa orientação têm taxa de complicações comparáveis com as de adulto. O benefício para a autoestima e atividade física é real e documentado. Bom, voltando à paciente da história do começo, gente, depois de tratada, ela me perguntou: mas doutor, por que ninguém me falou isso antes? Eu não tenho uma boa resposta para essa pergunta. Mas o que eu sei, gente, é que sim, falta orientação. E essa falta tem consequências reais. 140 milhões de pessoas usam lente de contato. Quando bem indicada, bem prescrita e bem usada, é um recurso extraordinário. Devolve liberdade, melhora a qualidade de vida e tem alguns casos, como o ceratocone, que ela é insubstituível. O problema nunca foi a lente, foi a ausência de conversa. Se você usa a lente há mais de um ano sem consulta de acompanhamento, agende uma hoje. Se você pensa em começar, faz a consulta antes de comprar qualquer coisa. E se o seu olho está dando algum sinal de desconforto que você tem ignorado, pare de ignorar. E na semana que vem, a gente vai falar de um tema muito importante para quem tem mais de 40 anos. O que acontece com o cristalino depois dessa idade? E por que o óculos de farmácia é, na maior parte dos casos, a pior solução disponível para você, tá? Te aguardo na semana que vem. Até lá! E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele, você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações. E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no Oculy. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oculy na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.